Você já ouviu falar da infância de Jesus? Pouca gente realmente sabe o que aconteceu nesses anos silenciosos. Alguns dizem que ele já fazia milagres ainda menino. Outros acreditam que viveu como qualquer criança comum. Mas afinal, o que a Bíblia realmente revela? E o que aconteceu ainda na infância que deixou Maria e José profundamente preocupados? Hoje eu quero que você caminhe comigo pela infância de Jesus. Uma história pouco contada, mas cheia de detalhes que podem transformar a sua fé. Depois daquela noite extraordinária em Belém, iluminada pelos cânticos dos anjos e pelo espanto dos pastores, a vida da família de Jesus não parou. O menino, tão esperado pelos profetas e tão venerado nos céus, agora precisava crescer em meio ao cotidiano humano. E aqui já existe um contraste impressionante. Aquele que João chama de o Verbo Eterno, por meio de quem todas as coisas foram criadas, agora cabia nos braços de Maria. Não havia coroas em sua cabeça de criança, não havia exércitos à sua volta, não havia multidões se ajoelhando diante do berço. Havia apenas um lar simples, marcado pelo cuidado dos pais escolhidos por Deus. Maria e José carregavam nos braços não apenas um bebê, mas o cumprimento de promessas eternas. Imagine Maria olhando nos olhos do seu filho recém-nascido e lembrando das palavras do anjo. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Como conciliar a fragilidade de uma criança indefesa com a grandeza de um rei eterno? E José, um carpinteiro trabalhador, simples, mas com uma missão gigantesca. Ele não havia gerado Jesus, mas fora chamado para criá-lo como pai terreno. Quantas vezes, ao niná-lo para dormir, não teria pensado em silêncio: estou cuidando do Salvador do mundo. Mas logo vieram os desafios. A Bíblia nos conta que pouco depois do nascimento, Herodes ordenou a morte de todos os meninos de até 2 anos em Belém. E a família precisou fugir para o Egito. Pense nisso. O Salvador do mundo começando a vida como refugiado em uma terra estrangeira. O diabo já tentava impedir o plano de Deus desde o início. Mas nada, absolutamente nada, poderia frustrar o propósito divino. E quando o perigo passou, Maria e José retornaram e se estabeleceram em Nazaré, uma pequena vila da Galileia. E aqui é importante você imaginar o cenário. Nazaré não tinha prestígio algum. Não era centro religioso, como Jerusalém. Não era polo comercial, como Cesareia. Era apenas um vilarejo esquecido no mapa do Império Romano, cercado de colinas, casas simples de pedra e caminhos de terra. Mas foi justamente ali, na rotina sem glória, que o Filho de Deus cresceu. Enquanto Roma erguia palácios de mármore e Jerusalém se orgulhava do templo, Jesus brincava pelas ruas empoeiradas de Nazaré. Enquanto imperadores e sacerdotes discutiam poder, ele ouvia a voz da mãe chamando para dentro de casa, sentindo o cheiro do pão assando no forno, observando o pai batendo madeira na oficina. E aqui está algo profundo. O Criador do universo decidiu viver o processo humano em sua totalidade. Ele não chegou como um adulto pronto, já com autoridade e glória. Ele passou pela infância, pela adolescência, pelas fases comuns da vida. Ele soube o que é aprender a andar, cair e levantar. Soube o que é depender do cuidado dos pais. Soube o que é brincar com outras crianças, rir, se sujar de poeira, sentir o calor do sol e o frio da noite. E eu pergunto a você, já pensou na grandeza disso? O Deus eterno decidiu experimentar cada detalhe da vida humana para que hoje pudesse compreender de dentro as nossas dores, os nossos medos e as nossas alegrias. Talvez você ache que ninguém entende o que você está passando, mas a verdade é que Cristo sabe exatamente o que significa viver em simplicidade, em limitações, em processos, porque Ele mesmo viveu assim. Isso nos mostra que o plano de Deus vai muito além do que imaginamos. Ele não quis apenas salvar o mundo com poder sobrenatural. Quis também compartilhar a experiência humana em cada detalhe, para mostrar que entende nossas fraquezas não apenas do céu, mas desde dentro da vida comum. E esse é apenas o começo da infância de Jesus.
Mas cada passo, cada detalhe, já apontava para algo muito maior. Em Nazaré, a vida seguia simples, como em qualquer vila da Galileia. As casas eram pequenas, feitas de pedra e argila, com telhados de palha ou madeira trançada. As ruas estreitas levantavam poeira a cada passo, e o som das crianças brincando ecoava entre os becos. Não havia grandes mercados nem muralhas imponentes. Era um lugar comum, quase invisível para os grandes do império. E, no entanto, era neste ambiente comum que o Filho de Deus crescia. Não havia luxo, não havia palácios. O que havia era o cheiro da massa de pão assando nos fornos de barro. Era o barulho da água sendo retirada dos poços ao amanhecer. Era o canto das mulheres enquanto moíam grãos e a rotina dos homens sustentando suas famílias com suor e esforço. A rotina de Nazaré era simples, mas foi ali que o plano eterno de Deus seguia silencioso. José era conhecido como carpinteiro. Mas a palavra usada na Bíblia para descrever seu ofício é tecton, um termo grego que significava mais do que apenas trabalhar com madeira. Um tecton era um construtor, alguém que lidava com madeira, sim, mas também com pedras e reparos em pequenas construções. Por isso, alguns dias José trabalhava perto de casa, moldando madeira ou consertando móveis simples. Em outros, provavelmente passava longas horas fora, ajudando a erguer paredes de pedra ou reparando casas na região. Suas mãos calejadas e sua roupa coberta de pó eram marcas de dias inteiros de esforço. E sempre que possível, ao seu lado estava um menino curioso, observando, aprendendo e imitando cada gesto do pai. Talvez Jesus pequeno segurasse pedaços de madeira e perguntasse como se fazia. Talvez tentasse ajudar, mesmo sem força suficiente, apenas para sentir-se parte. E José, com paciência, mostrava como medir, como serrar, como encaixar uma tábua. Era nesse ambiente de simplicidade que o Salvador aprendia as lições básicas da vida. E cada martelada, cada estilhaço de madeira caindo ao chão era também parte da sua formação humana. Maria, por sua vez, cuidava do lar. Muito provavelmente, moía grãos para fazer o pão, buscava água no poço com cântaros pesados, costurava roupas, organizava a casa e, entre uma tarefa e outra, lançava olhares de ternura ao filho. Cada palavra nova que ele aprendia, cada sorriso, confirmava em seu coração que aquele menino era diferente. Você consegue imaginar Maria observando Jesus dormir e lembrando das palavras do anjo? O que vai nascer de você será chamado Santo, Filho de Deus. Mas Jesus não viveu isolado. É bem provável que brincasse com outras crianças da vila, que corresse pelas ruas empoeiradas, que se escondesse entre as oliveiras, que participasse das pequenas aventuras da infância. De fora, quem o visse enxergaria apenas mais um menino galileu de pés descalços e olhar curioso. Mas quem sabia da promessa entendia que ali estava o Filho do Altíssimo. E havia ainda algo importante. Desde cedo, todo menino judeu era introduzido nas Escrituras. Muito provavelmente, Jesus ouvia na sinagoga as palavras da Torá sendo lidas em voz alta. Talvez repetisse junto com as outras crianças, decorando versos, aprendendo salmos, absorvendo as histórias dos profetas. Cada sílaba pronunciada era também parte do preparo divino. Aquele que no deserto enfrentaria Satanás dizendo, "Está escrito", antes repetiu essas mesmas palavras como qualquer menino, aprendendo na simplicidade. A Bíblia resume esses anos de forma simples e profunda. O menino crescia, tornava-se forte, enchia-se de sabedoria e a graça de Deus estava sobre ele. Veja que detalhe precioso. A graça de Deus estava sobre ele. Não era uma infância comum. Cada passo, cada aprendizado, cada amizade era sustentada por essa graça.
Mesmo nos momentos simples, uma brincadeira na rua, um pão repartido em família, um cântico ouvido na sinagoga, a presença de Deus marcava a vida de Jesus. E aqui fica uma reflexão para você. Se o próprio Filho de Deus passou por um processo de crescimento, aprendizado e maturidade, quem somos nós para querer tudo pronto e rápido? A vida é feita de processos e Deus trabalha em cada etapa. Você pode estar num tempo de silêncio em que nada grandioso parece acontecer. Mas lembre-se, foi em Nazaré, longe dos olhos do mundo, que Jesus cresceu até a hora certa de se revelar. O silêncio também faz parte do plano. E enquanto a vida seguia aparentemente comum, Deus já preparava o cenário para algo que marcaria a infância de Jesus e mostraria ao mundo que ele não era apenas mais uma criança. Desde os primeiros dias, a vida de Jesus foi marcada pelas tradições do seu povo. Como todo menino judeu, ele foi circuncidado ao 8º dia, conforme a lei de Moisés. Foi nesse momento que recebeu oficialmente o nome revelado pelo anjo, Jesus, que significa o Senhor salva. Era um nome comum entre os judeus daquela época, sim, mas, neste caso, carregava um peso eterno. Cada vez que alguém chamasse por Jesus, estaria declarando, ainda sem entender, o Senhor salva. Maria e José não abriam mão de obedecer à lei. Eles sabiam que estavam criando o Filho de Deus, mas entendiam também que ele deveria crescer em fidelidade às Escrituras. Assim, viajaram até Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, levando consigo o sacrifício dos pobres, 2 rolinhas. Esse detalhe já revelava a simplicidade da família. Não eram ricos, não tinham grandes recursos, mas eram fiéis. E diante de Deus, fidelidade sempre vale mais que abundância de posses. Foi naquele dia, no Templo de Jerusalém, que algo extraordinário aconteceu. Entre as colunas de pedra e o som constante das orações, havia um homem chamado Simeão. A Bíblia o descreve como justo e piedoso. Idoso, cabelos já brancos, passos lentos, mas coração cheio de esperança. O Espírito Santo havia lhe revelado uma promessa única. Ele não morreria antes de ver o Messias. Agora, pense comigo. Quantos anos Simeão esperou? Quantas vezes subiu aquelas escadas, olhou para os pais trazendo seus bebês e se perguntou em silêncio: será este o prometido? Quantas vezes voltou para casa sem resposta, com o coração dividido entre fé e dúvida? Talvez você já tenha vivido isso. Orar, esperar, acreditar, mas ver o tempo passar sem sinais. Mas naquele dia tudo mudou. Guiado pelo Espírito, Simeão entrou no templo, exatamente no momento em que Maria e José chegavam com um menino nos braços. Não foi coincidência, foi providência. E ao olhar para aquela criança, tão comum aos olhos humanos, Simeão soube. Seus olhos brilharam, suas mãos trêmulas se estenderam, e ele tomou Jesus nos braços. Imagine essa cena. Um idoso que esperou a vida inteira, agora segurando o Salvador do mundo. Um bebê frágil de poucos dias, mas que carregava em si a eternidade. Simeão ergueu a voz, com lágrimas correndo pelo rosto, e declarou: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Lucas 2, 29 a 30. Era como se dissesse: esperei a vida toda, e agora posso partir tranquilo, porque o Messias chegou. Aquele momento foi a resposta de anos de oração e expectativa. E eu pergunto a você: já aconteceu de esperar tanto tempo por algo que parecia nunca chegar? Já orou tanto que em certos dias quase perdeu a esperança? Simeão entendeu esse sentimento, mas também experimentou a alegria de ver que Deus não falha. Pouco depois, apareceu também a profetisa Ana. Viúva há décadas, ela havia escolhido dedicar o resto da vida inteiramente ao Senhor. A Bíblia diz que ela não saía do templo. Servia a Deus dia e noite em jejum e oração. Sua vida inteira era consagração.
E ao ver o menino Jesus, Ana não conteve a alegria. Deu graças a Deus em alta voz e começou a falar dele a todos os que esperavam a redenção de Israel. 2 idosos. 2 vidas marcadas por oração e fidelidade. 2 corações que, depois de tantos anos de espera, puderam contemplar a promessa viva. E ambos reconheceram sem sombra de dúvida que aquele bebê era o Messias. Para Maria e José, jovens pais vindos de Nazaré, isso foi mais uma confirmação poderosa. Eles já haviam ouvido os anjos, já tinham visto os pastores em Belém, mas agora, diante de pessoas maduras, experientes e espirituais, ouviram de novo: este é o Salvador. Imagine o impacto disso no coração deles. Seria como se o céu estivesse repetindo a mensagem, para que não restasse dúvida. O que Deus havia falado no secreto, agora era confirmado em público. E aqui está uma lição profunda. Muitas vezes, Deus usa pessoas para confirmar o que já falou ao nosso coração. Você pode estar em dúvida, perguntando se é mesmo o caminho certo. E, de repente, alguém, sem saber de nada, diz exatamente o que você precisava ouvir. É assim que o Espírito Santo age. Naquele dia, no Templo de Jerusalém, 2 idosos se tornaram testemunhas da maior promessa da história. Simeão e Ana, representantes da espera de Israel, declararam com suas bocas: ele chegou. E assim, a infância de Jesus já começava envolvida por testemunhos de fé. O céu usava bocas humanas para confirmar que a promessa era real. A infância de Jesus seguia em silêncio, mas um episódio registrado pelo evangelista Lucas nos abre uma janela para enxergar um pouco mais de perto quem ele era. Isso aconteceu quando ele tinha 12 anos de idade. Na tradição judaica, essa era uma fase de transição. Não era ainda considerado um adulto, mas também já não era apenas uma criança. Aos 12 anos, um menino começava a ser visto como responsável diante da lei. Estava no limiar da maioridade religiosa, aprendendo a assumir compromissos mais sérios com Deus e com a comunidade. Era um tempo de preparação para pouco depois participar ativamente da vida religiosa de Israel. Como faziam todos os anos, Maria e José subiram a Jerusalém para celebrar a Páscoa. Essa era a maior festa judaica. Todos os caminhos levavam a Jerusalém naqueles dias. Famílias inteiras vinham de várias regiões. A cidade fervilhava. Imagine as ruas estreitas tomadas por viajantes. Pessoas carregando cestos, animais sendo conduzidos, vendedores oferecendo cordeiros para o sacrifício. Sacerdotes vestidos de linho branco organizavam os preparativos no templo. E de dentro das portas sagradas, o cântico dos salmos ecoava, enchendo o ar de reverência e alegria. Era um cenário vibrante, cheio de fé, tradição e expectativa. Jesus estava lá. Com apenas 12 anos, provavelmente, observava cada detalhe com atenção. Talvez seus olhos seguissem os sacerdotes em suas vestes impecáveis. Talvez notasse os cordeiros sendo levados e percebesse a seriedade daqueles rituais. Ou talvez respirasse fundo, sentindo o perfume do incenso que subia do altar. Cada símbolo daquela festa apontava para algo que, um dia, ele mesmo cumpriria de forma plena. Terminados os dias da celebração, a grande caravana começou a voltar para Nazaré. Era comum viajar em grupos grandes, com parentes e amigos, e Maria e José acreditavam que Jesus estava entre eles. Mas, depois de um dia inteiro de caminhada, perceberam que ele não estava. Imagine o choque! Na mesma hora, decidiram voltar. Outro dia inteiro de viagem, agora com o coração aflito, sem saber onde ele poderia estar. E quando chegaram novamente a Jerusalém, passaram ainda mais um dia inteiro procurando. Foram 3 dias de angústia. Um dia de viagem para longe, outro de volta e um terceiro de busca pela cidade. Quem é pai ou mãe consegue imaginar a dor.
O que você faria se seu filho desaparecesse por 3 dias em uma cidade tão cheia de gente? O pânico, a culpa, a ansiedade, tudo isso certamente tomou conta de Maria e José. Mas, finalmente, eles o encontraram. E onde estava Jesus? No templo. Não estava perdido, nem assustado. Estava sentado entre os mestres da lei. Ouvia com atenção, fazia perguntas, respondia com clareza. E todos os que o ouviam se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Essa cena é impressionante. Um menino de 12 anos discutindo com doutores da lei, homens mais velhos, experientes, conhecedores das Escrituras. E, entanto, maravilhados com as perguntas e respostas de Jesus. Quando Maria o viu, o alívio se misturou à aflição. As palavras saíram de seus lábios quase como um desabafo. Filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos, à sua procura. E então veio a resposta de Jesus. Palavras que ecoam até hoje. Por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Naquele instante, mesmo sem compreender totalmente, Maria e José receberam um lembrete poderoso. O menino que crescia em sua casa não pertencia apenas a eles. Ele tinha uma missão maior, ligada diretamente ao Pai Celestial. O Evangelho diz que eles não entenderam completamente o que ele quis dizer, e isso também é importante. Às vezes, mesmo pessoas que caminham perto de Deus não conseguem compreender tudo de imediato. Nem Maria, que ouviu o anjo, nem José, que teve sonhos reveladores, conseguiram compreender por completo. Mas a Bíblia diz que Maria guardou essas palavras no coração. E aqui está uma lição para nós. Muitas vezes não entendemos o que Deus está fazendo. Nem sempre conseguimos ligar os pontos no momento. Mas, assim como Maria, podemos guardar no coração e confiar que no tempo certo tudo fará sentido. Esse episódio marcou a infância de Jesus. Depois dele, a Bíblia volta ao silêncio sobre seus anos de juventude. Mas uma coisa fica clara: mesmo ainda menino, ele já sabia que tinha uma missão. E essa missão vinha diretamente do Pai. Depois do episódio no templo, quando Jesus tinha apenas 12 anos, a Bíblia entra em silêncio sobre a sua juventude. Nenhum milagre é registrado. Nenhum feito extraordinário é contado. Nenhuma palavra pública é lembrada. Apenas uma frase simples, mas carregada de significado. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Pare por um instante e pense nisso. Essa frase resume quase 20 anos da vida de Cristo. 2 décadas inteiras. E o que a Bíblia nos diz? Que ele crescia. Em Nazaré, a vida seguia simples. As ruas estreitas de terra, as casas baixas de pedra, os poços onde as mulheres buscavam água ao amanhecer. No meio desse cenário comum, Jesus amadurecia. Ele ajudava José na carpintaria. Suas mãos, muito provavelmente, se acostumaram com o peso da madeira e a aspereza da pedra. Seus braços se fortaleciam com o trabalho braçal. O som do martelo batendo, da serra cortando, fazia parte de seus dias. Era ali, na oficina pequena, que o Criador do universo experimentava a rotina de um aprendiz. Ao mesmo tempo, sua mente se enchia das Escrituras. Na sinagoga, ouvia os mestres lerem a Torá em voz alta. Muito provavelmente, repetia as palavras junto com outras crianças e adolescentes, decorando versos, memorizando salmos, mergulhando nas histórias dos profetas. E em oração silenciosa, aprofundava sua comunhão com o Pai. Era a disciplina do cotidiano, formando, pouco a pouco, o coração daquele que salvaria o mundo. Não era uma juventude marcada por aplausos. Era marcada por disciplina. Não havia multidões se aglomerando ao redor dele. Não havia discípulos seguindo seus passos.
Havia apenas o olhar atento de Maria e José, que guardavam cada detalhe em silêncio, lembrando sempre que aquele menino não era comum. E esse período de silêncio nos ensina algo precioso. Vivemos em uma época em que tudo precisa ser imediato. As pessoas querem reconhecimento rápido, sucesso sem processo, respostas sem espera. Mas o Filho de Deus passou anos no anonimato, sendo moldado em segredo até a hora certa de se revelar. Você já pensou nisso? O silêncio de Deus não significa ausência. Muitas vezes significa preparação. O que parece demora é, na verdade, lapidação. O que parece vazio é, na verdade, um tempo de raízes sendo aprofundadas. Enquanto Nazaré talvez visse apenas mais um jovem ajudando o pai, no céu, cada dia fazia parte do treinamento divino. Enquanto os vizinhos enxergavam apenas um rapaz que frequentava a sinagoga e participava das festas anuais, os anjos sabiam, era o Messias crescendo em sabedoria e graça. E ao escolher passar por esse processo humano, Jesus mostrou que entende cada fase da nossa vida. Ele sabe o que é amadurecer, enfrentar mudanças, lidar com responsabilidades maiores. Sabe o que é esperar o momento certo, mesmo quando tudo em volta parece exigir pressa. Esse silêncio também revela a humildade. Jesus poderia ter chamado atenção para si, desde cedo. Poderia ter mostrado sua glória ainda jovem, feito sinais que o mundo não poderia ignorar, mas preferiu esperar o tempo perfeito do Pai. E esse é um dos maiores exemplos de obediência que temos. Não se adiantar ao propósito, mas confiar no calendário de Deus. E talvez essa seja uma palavra para você hoje. Talvez você esteja em um tempo de anonimato em que parece que nada grandioso está acontecendo. Você olha ao redor e se pergunta: será que Deus se esqueceu de mim? Mas lembre-se, foi no silêncio que Jesus cresceu em sabedoria e graça. E é no silêncio que Deus pode estar preparando você para algo muito maior. E quando o momento certo chegou, Jesus não apareceu despreparado. Estava pronto para sua missão, pronto para pregar às multidões, pronto para enfrentar a cruz, pronto para se tornar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Messias que transformaria a história da humanidade passou antes por décadas de silêncio, aprendizado e crescimento. O que parecia comum em Nazaré era, na verdade, a preparação para o maior ministério da história. O mundo ainda não sabia, mas algo grandioso estava prestes a acontecer. E é justamente aqui que começa o próximo capítulo da história. Depois de anos de silêncio, Jesus deixa Nazaré e vai até o Rio Jordão, onde João Batista pregava ao povo. Ali, diante das águas, ele dá início ao seu ministério. E algo extraordinário acontece. O céu se abre, o Espírito Santo desce sobre ele e a voz do próprio Deus declara: "Este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer." Quer saber como tudo aconteceu? No próximo vídeo, vamos mergulhar juntos no batismo de Jesus, um dos momentos mais marcantes de toda a Bíblia. Não perca! Agora eu quero te perguntar: você já viveu um tempo de silêncio em que parecia que nada estava acontecendo, mas depois percebeu que Deus estava te preparando para algo maior? Compartilhe a sua experiência nos comentários. Sua história pode fortalecer a fé de outras pessoas. E não se esqueça, inscreva-se no canal, ative o sininho para acompanhar os próximos episódios. Curta e compartilhe este vídeo para que mais pessoas conheçam a palavra de Deus. Porque quanto mais espalhamos a mensagem, mais corações são transformados. E que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida e sobre a sua família, trazendo paz, proteção e esperança em cada passo da sua caminhada.